terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem nesse frio, muito gelado em São Paulo, mas é a vida, temos que seguir. No calor ou no frio, os assuntos sempre acabam esquentando um pouquinho. E olha que tem muita coisa aí rolando, vocês estão cientes disso, evidentemente. Mas o que acabou de sair agorinha, são 16 horas e 40 minutos, é que o governo de Donald Trump afirmou hoje no Congresso americano que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou em 2024 e acusou o judiciário de adotar medidas que minam a liberdade de expressão. Esse foi um relatório publicado pelo Departamento de Estado americano, que foi apresentado nesta tarde no Congresso, e avalia que a situação dos direitos humanos no mundo está degradante. E cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. Hoje eu tenho que falar o nome dele para ficar bem claro. O documento afirma ainda que o debate democrático foi prejudicado pela restrição de acesso a conteúdos online e que a fala de apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi reprimida de forma desproporcional. Registros judiciais revelam que aquele ministro ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia social X, reprimindo de forma desproporcional a fala de defensores do presidente Jair Bolsonaro, em vez de adotar medidas mais restritivas para penalizar conteúdos que incitassem ação ilegal, iminente ou assédio, afirma o relatório. Bem, nós costumamos dizer aqui o seguinte: nos Estados Unidos não costuma ocorrer canetadas através do presidente da República, muito menos do Legislativo e nunca do Judiciário. Nos Estados Unidos eles seguem a lei, seguem a regra, passo a passo. Por isso que às vezes nós achamos que é demorada aquelas decisões que tanto esperamos. Mas eles fazem justamente para não dar brecha para que a oposição se volte contra as decisões do Executivo. Então, Donald Trump, através do secretário de Estado Marco Rubio, preparou esse relatório muito bem feito e apresentou ao Congresso americano. O que significa isso? Significa que não foi somente uma informação. Olha, está acontecendo isso no Brasil, viu? Não. Esse documento apresentado dentro do Congresso significa que os Estados Unidos estão se preparando para adotar medidas mais sérias, medidas mais duras, e precisa estar escorado, digamos assim, dentro das regras judiciais americanas. O Donald Trump não quer dar espaço para que tudo isso se volte contra ele mais tarde, digamos assim, e quer ter o apoio do governo no todo para agir contra quem agride os direitos humanos, o que é o caso daquele ministro. Portanto, eu acho que os ministros e também aquele presidente do Brasil deveriam ficar um pouco mais preocupados do que já estavam. Porque é fácil para Donald Trump meter a caneta e falar Magnitsky para fulano, para ciclano e para beltrano. Mas depois vão questioná-lo. Qual o motivo? Tem que ter uma razão de ser. Então, a partir de agora, está documentado no Congresso americano. Muito embora o presidente ele tenha esta autonomia para decidir aplicar uma lei Magnitsky para alguém que infrinja leis que agridam a Constituição americana. Tanto é que quando a gente ouve aí que uma tal deputada do PSOL, Margione, qualquer porcaria dessa, está propondo um projeto para que os bancos brasileiros não respeitem a lei Magnitsky aqui dentro. É um desconhecimento tamanho que dá até dó fazer o comentário. Porque os Estados Unidos estão aplicando a lei Magnitsky para tudo aquilo que atinja ou envolva
empresas americanas ou empresas dentro dos Estados Unidos. Simples assim. Então aquele ministro ele pode fazer negociações com um banco aqui dentro, só que esse banco vai ser penalizado lá. Não é aqui dentro do Brasil, é lá que vai ser penalizado. Então, é uma deputada aí sem eira e nem beira. Esse é o termo correto. Agora, isto serve para tornar o ambiente muito mais complicado. E nós temos sempre que nos preocupar com as fontes das notícias. Não podemos nos deixar levar e muito menos confiar só no que os outros dizem, se não houver uma fonte. Isso que eu acabei de falar para os senhores agora já está na imprensa. Já está na CNN, já está no Poder 360, né? Mas não bastam a vocês somente ouvirem o que o Paulo Alves fala para saírem propagando por aí, se vocês também não tiverem certeza que estou dizendo algo com fonte segura, dizendo de onde eu achei a informação. E por que eu falo isso? Porque surgiu hoje uma contradição muito grande. Ontem, a Gazeta do Povo lançou uma matéria dizendo que o ministro Barroso aconselhou seu filho a não voltar aos Estados Unidos. Muito bem. Essa é a informação que todos deram ontem e hoje. Porém, na matéria da Gazeta do Povo de ontem, dizia que o filho de Barroso estava de férias na Europa e que o Barroso havia dito para ele não ir para os Estados Unidos, vir para o Brasil. Essa foi a informação da Gazeta do Povo. Hoje, o Alan dos Santos com o Lacombe anunciaram que o filho do Barroso está em Miami. Então, essa conversa de que o Barroso havia dito para ele não voltar aos Estados Unidos era a imprensa que estava jogando aí no ar para desvirtuar alguma ideia, alguma coisa, mas que ele está em Miami. E o Lacombe afirmou, ele não é diretor da Pactual BTG, ou BTG Pactual, né? Muito bem, todos dizem que ele é diretor da BTG Pactual. O Lacombe disse que não. E disse ainda que o filho do Barroso tem green card. Ou seja, quem tem green card não precisa de visto. O presidente pode cancelar o green card de alguém? Pode, claro que pode. Mas o processo não é só na caneta. Então, é muito complicado quando surgem informações diferentes que nós não possamos encontrar em uma fonte segura, uma matéria de jornal segura, mesmo que a matéria de jornal seja mentirosa. Mas nós estamos ancorados em uma afirmação de um jornal oficial, digamos assim. Se eu estiver falando bobagem é porque eu li na Gazeta do Povo. Não foi invenção minha. E tudo isso serve para dizer o quê? Que lá nos Estados Unidos o Donald Trump não iria fazer algo sem ter certeza que o que ele estivesse fazendo estaria também ancorado em fonte segura. E qual seria essa fonte? O Congresso americano, que inclusive há meses atrás já prepararam documentos pedindo realmente a Lei Magnitsky para alguns ministros. Vocês se lembram disso? Da deputada Elvira Salazar, enfim. Mas, então essa notícia que surgiu hoje aí ficou muito confusa. Não sabemos de fato se o filho do Barroso está em Miami, se está no Brasil, se está na Europa. Essa que é a verdade. Agora, o Financial Times também publicou aí uma matéria longa e muito dura, muito forte, explicando tudo o que está acontecendo em relação ao Brasil e Estados Unidos. E disse que dificilmente os dois países chegarão a um acordo. O Financial Times afirma que essa situação tarifária, política entre Donald Trump e o Inácio é o maior entrave entre os dois países nesses 200 anos de relações comerciais. Para Donald Trump, a sobretaxa, digamos assim, diz respeito a Jair Bolsonaro. É o que diz a esquerda militante. Só que eles não dizem que essa sobretaxa é também para equilibrar a balança comercial.
para refazer acordos que foram feitos no passado e que se tornou um negócio muito ruim para os Estados Unidos. Então, esse é o motivo. Mas a sobretaxa era de 10%. Por que pulou para 40%? Pulou para 40% porque o Inácio, além de não querer conversar com Donald Trump, continuou atacando, apontando o dedo, dirigindo-se a Donald Trump de forma grosseira. Né? Esse é o motivo. E agora ficou aquela situação. Donald Trump já disse que se o Inácio quiser ligar para ele, ele vai atender de forma tranquila. Vamos conversar. E o Inácio disse que não vai se humilhar. Então, numa briga desse tipo, é claro que não existe solução. E se não existe solução é porque o Inácio não quer. E se ele não quer é porque ele já tem em mente o quê? Sentar no colo da China. Para não dizer que quer sentar no colo do Xi Jinping. Por quê? A sanção que Donald Trump aplicou, por exemplo, naquele ministro, tem a ver com direitos humanos. Não tem nada a ver com soberania do Brasil. Os Estados Unidos não sancionou o Brasil. Ele aplicou uma tarifa muito alta contra o Brasil, mas isso não é atacar a soberania. Por que não é? Porque se o Brasil não gostou, que não venda para os Estados Unidos. Simples assim. Não venda. Agora, o Brasil tem condições de deixar de vender aos Estados Unidos? Economistas dizem que não. Mas o Inácio já está conversando com Xi Jinping, já estão conversando com Vladimir Putin, para ver se a China consegue absorver todo o excedente do mercado brasileiro, coisa que o próprio Xi Jinping já afirmou umas 2 semanas atrás, que a China não tem condições de absorver todo o excedente das exportações do Brasil. O Brasil vai ter que procurar também outros parceiros comerciais. Só que isto não acontece do dia para a noite. Isso não acontece em 24, 48 horas. Mas os empresários brasileiros estão com pressa, porque o deles já entrou na reta. Seus compromissos financeiros com empregados, por exemplo, já estão em andamento. Eles já enviaram produtos, já perderam dinheiro ou já deixaram de enviar produtos para os Estados Unidos e não tem como vender o que foi produzido. Então existe pressa do empresariado. O Donald Trump, por exemplo, ele quer o quê? Reverter regulamentações das empresas de mídia social americanas. O X, Facebook, WhatsApp, né? Por quê? Porque o Trump alega que o Supremo Tribunal emitiu aí, conforme foi dito no relatório de hoje, uma centena de ordens de censura e secretas e ilegais, o que é pior. Ele quer mudar isso. Tanto é que, na cabeça do Inácio, Donald Trump vai ter que ligar um dia. Quanto antes, melhor. Esta coisa vai acabar quando um falar com o outro. Mas ele, que é ele, não liga. Então é claro que essa situação vai ser estendida, vai ser esticada. Mas, enquanto não houver mudanças aqui dentro, olha, o ambiente mudou, a política mudou, aquele julgamento lá dos atos antidemocráticos parou, travou. Isso é sinal de mudança. E com esses sinais, Donald Trump pode rever essas taxações. Porque o que ele quer é colocar as coisas num nível de igualdade e de pacificação. Porque os Estados Unidos também têm muito interesse em comprar do Brasil. Existem muitas empresas americanas que também dependem de alguns itens brasileiros para que eles possam produzir. Então é bom para os dois lados e é ruim para os dois lados esse rompimento comercial. Só que ninguém vai trocar braço de ferro com os Estados Unidos. Fazer isso é loucura, é doença, é pedir para apanhar, não tem como. A verdade é que o Brasil mergulhou aí nas últimas semanas em uma crise sem precedentes, onde humilhações públicas,
já surgiram aos montes, portas fechadas na cara do Haddad, daqueles senadores que foram passear lá por uma semana em Nova York, não conversaram com ninguém, sem contar as pressões internacionais que expõem a fragilidade da política externa brasileira. O enredo que começa com a agenda econômica de Fernando Haddad e termina com a mira na Lei Magnitsky sobre ministros do Supremo revela o Brasil encurralado entre fracassos e negociações que não deram certo, demonstrando aqui isolamento brasileiro no Ocidente e uma perigosa aproximação com regimes autoritários. Vocês ouviram, já viram as notícias de que Fernando Haddad anunciou com muita pompa, que iria se reunir com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent. Para quê? Para discutir as tarifas de 50% que foram impostas por Donald Trump. Não, nós vamos conversar, estarei lá para conversar com ele, blá, 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 blá. O encontro estava marcado para dia 13, amanhã. Mas em um golpe inesperado, a reunião foi cancelada. E Haddad acusou diretamente quem? A militância da direita, o Eduardo Bolsonaro, de atuar para sabotar o diálogo, insinuando que os aliados de Donald Trump interferiram para fechar a porta antes mesmo de a conversa começar. Ah, não deu certo porque o Eduardo que atrapalhou, ele está trabalhando contra o Brasil. Só que o que parecia apenas um tropeço virou um vexame internacional, porque fontes diplomáticas confirmaram que Washington não pretende negociar tarifas com o governo de Inácio, enquanto Jair Bolsonaro permanecer sob prisão. Para líderes americanos, Jair Bolsonaro é um interlocutor legítimo e necessário. Sem ele livre, não há clima para avançar. Para críticos, a recusa foi um tapa na cara do Planalto e um recado claro: o problema não é a economia, é a política. Haddad chegou a receber o link oficial para a reunião com Bessent. Aliás, eu falei que iria se encontrar, não, iriam conversar via remota, via internet, E ele chegou a receber o link para ligar para Bessent, com a confirmação do horário definido. Só que em menos de um dia, ou seja, 12 horas, o encontro foi sumariamente cancelado pelo secretário do Tesouro americano. O Planalto e a sua militância, então, claro, já acusou Eduardo Bolsonaro de ter atuado para isso acontecer. Com isto, o ministro da Economia brasileira, aquele que fez curso de 2 meses, ficou com o discurso pronto nas mãos, mas sem uma audiência para ouvi-lo, numa imagem perfeita de isolamento do Brasil. Pior que esse fiasco, foi a gota d'água que foi jogada no setor produtivo, que tinha esperanças que ele conseguisse baixar essa tarifa de 50%. Grandes exportadores prejudicados pelas tarifas pressionam o Inácio para ligar diretamente a Trump. A avaliação dos empresários é uma só, que esse tipo de negociação tem que ser feito entre presidentes, e não por pessoas do segundo escalão. É o único jeito de destravar o comércio. Porque no caso de Fernando Haddad, ele perdeu completamente a credibilidade de um suposto negociador, digamos assim. E a cada semana sem acordo, o prejuízo cresce em ritmo acelerado, abrindo espaço para concorrentes estrangeiros. Os Estados Unidos está disputando com o Brasil o mercado da soja para a China. A China, nesse momento, ficou numa situação até confortável, podendo escolher de quem vai comprar soja. Ela pode escolher, mas ela sabe onde ela vai perder se escolher o Brasil. Porque os Estados Unidos compram muito mais da China do que o Brasil.
Enquanto empresários clamam por diálogo com Trump, o Inácio preferiu outro rumo. Pegou o telefone e ligou para o Xi Jinping para falar de novos negócios, temas globais como o BRICS, COP30, G20, blá blá blá, nada disso. Os assuntos foram outros. Isso que foi anunciado é a imprensa que coloca, é o que eles mandam a imprensa dizer. É claro que a conversa foi outra. Como nos unir para ferrar os Estados Unidos? O que podemos fazer? Coisas nesse sentido. Na prática, o que serviu foi para que os Estados Unidos enxergassem que o Brasil está, sim, reforçando um alinhamento com a China e, por tabela, com a Rússia, se afastando ainda mais do Ocidente, se afastando ainda mais dos Estados Unidos. Para os críticos, claro que essa escolha é um erro, principalmente estratégico, que coloca o Brasil numa posição submissa diante de Pequim, entregando commodities e recebendo manufaturados, enquanto perde influência nos mercados americanos e europeus. Se essa tensão comercial já era explosiva, a política judicial incendiou de vez a relação Brasil-Estados Unidos, com aquelas revelações de que mais sanções Magnitsky virão, não somente a ministros, mas também a familiares, mas tudo a conta-gotas, a pincelada, conforme os passos do governo brasileiro. Ao estilo, cada machadada uma minhoca. Né? Cada coisa que o Brasil faz, Donald Trump aplica uma sanção diferente, ou uma sanção a mais. Porque a intenção de Donald Trump é asfixiar politicamente e financeiramente quem, na visão americana, viola os direitos e abusa do poder. O recado está claro. O Brasil não está imune às sanções, que até então só atingiam ditaduras declaradas. E com isso o silêncio no Planalto ficou muito mais claro. Estão todos com medo, porque sabem como houve aí uma perda diplomática crescente nessas últimas semanas. Fato é que em poucas semanas o Brasil acumulou reuniões canceladas, humilhações públicas, recusa americana de negócios, fuga diplomática para a China e ameaça de sanções diretas contra seu judiciário. E hoje, o que vemos é um verdadeiro êxodo empresarial. Saiu também nas notícias que indústrias brasileiras, cansadas de impostos sufocantes, né? Burocracia sem fim e custos de produção fora da realidade, estão atravessando a fronteira e se instalando no território paraguaio. Olha só. Antigamente eram só os sacoleiros que iam buscar produtos lá no Paraguai, agora são as empresas que estão indo para lá. E o mais constrangedor, lá estão prosperando. Enquanto no Brasil se gasta meses para abrir uma empresa, com um emaranhado de exigências fiscais e trabalhistas, que mais parece um labirinto, digamos assim, sem saída, no Paraguai o mesmo processo leva poucos dias. E qual o segredo disto? O Paraguai é um estado que não trata o empreendedor como inimigo e que entende que empresas precisam de fôlego para crescer. O carro-chefe dessa atração é o regime tributário, que praticamente zera impostos para exportações, com apenas 1% sobre a fatura final, além de isenção completa de impostos para insumos importados. Resultado: custo menor, competitividade maior e margens que no Brasil seriam impensáveis. Empresas que já foram para lá: Lupo, Camargo Correia e a Guararapes, que já mudaram ou abriram fábricas no Paraguai. Essa é a situação do Brasil. Além de não ganhar, não prosperar, não faturar, ainda perde suas empresas. E vão para países que outrora eram vistos como, segundo escalão, terceiro escalão de importância. Agora aqui, o governo brasileiro só está preocupado em criar novas taxações, sufocar setores,
setores produtivos, aliás, né? E alimentar uma máquina pública que é cara e ineficiente. Por isso, o que sobra para nós? Problemas, escândalos, principalmente esse escândalo que estourou hoje, né? Todo mundo viu aí que saiu nas notícias, talvez um dos maiores escândalos de corrupção já visto no Brasil. Foi a tal da... Como que é? Da farmácia lá? Meu Deus do céu, fugiu o nome. São tantas farmácias que a gente até se esquece. Já eu lembro. Ok. São Paulo amanheceu hoje em choque com a deflagração de uma das maiores operações contra a corrupção fiscal da história do Estado, né? Quando o Ministério Público, por meio de uma operação de nome Ícaro, jogou luz sobre um esquema bilionário que, segundo investigações, irrigou mais de R$1 bilhão em propinas. Um circuito de favorecimento dentro da Secretaria da Fazenda. No epicentro dessa trama está quem? O Sidney Oliveira, que é o dono da Ultrafarma. Agora veio na cabeça. Não? Ele, que é o próprio garoto propaganda da farmácia, vive na televisão fazendo propaganda, né, com aquela cara todo sorridente. E agora eu sei porque é sorridente. Porque se ele paga R$1 bilhão de propina, imagina quanto que ele ganha, né? Além dele, Mário Otávio Gomes, que é diretor da Fast Shop, e o auditor fiscal da Receita de São Paulo, Arthur Gomes da Silva Neto, que é o cérebro da engrenagem criminosa. Todos foram presos na manhã de hoje, revelando um intrincado jogo de poder, influência e dinheiro que se espalha aí por setores estratégicos do varejo paulista, né? O golpe funcionava com precisão cirúrgica. Arthur, usando a empresa Smart Tax, registrava em nome de sua mãe, meu Deus, o cara enfiou até a mãe no meio, registrava em nome de uma empresa que está no nome de sua mãe, manipulava processos administrativos, apagava débitos milionários de empresas e facilitava restituições indevidas de ICMS. E não parava por aí. As apurações mostram que ele operava diretamente com certificados digitais em empresas beneficiadas, como se fosse parte da própria estrutura corporativa. Nos e-mails interceptados, o auditor aparece atuando em nome de gigantes como a Ultrafarma, Fast Shop, Oxo, Calunga, Rede 28, que é uma rede de combustíveis, né? E a Almix, que é distribuidora, sediada em Cotia. Para o Ministério Público, o alcance do esquema é assustador. E-mails internos revelam negociações veladas, acertos de vantagens e ordens de serviço com a marca da corrupção. Muito estranha, digamos assim, no sistema tributário paulista. No caso da rede mexicana Oxo, ou Oxo, por exemplo, o próprio jurídico da empresa trocava mensagens com o contador da Smart Tax, considerado testa de ferro do auditor. Já a empresa Calunga aparece em documentos da Diretoria de Fiscalização da Cefaz, com supostos tratamentos diferenciados para liberar créditos tributários que haviam sido negados formalmente. Como eu disse, o rombo estimado é de R$1 bilhão, desviado em propinas, créditos, perdões fiscais irregulares, e um valor que poderia financiar aí hospitais, escolas, segurança pública, mas que, segundo o Ministério Público, foi parar nos bolsos de poucos, alimentando um circuito clandestino de favores e enriquecimento ilícito. Ora, como tudo no Brasil, tudo é pouco, ou seja, cada dia aparece um problema a mais, só que não é o último, porque no dia seguinte vai ter outros, então não podemos deixar de pensar que amanhã possa surgir um outro grande esquema, mas que infelizmente aqui no Brasil é esquecido rapidamente. Ninguém mais fala do roubo dos aposentados pelo INSS,
Eles dizem que já pagaram milhões de pessoas que perderam dinheiro e a gente não sabe se é verdade ou é mentira. Como que a gente vai saber? Quem é que vai controlar? Né? Ninguém mais fala daquele dinheiro que sumiu quando o hacker invadiu o Banco Central. Não se fala mais de projeto de anistia, fica essa briga no Congresso aí, mas a coisa não sai do lugar. E fatalmente esse escândalo da Ultrafarma, daqui a um mês também ninguém mais vai estar falando. Infelizmente é assim que a imprensa trabalha, eles abafam. Veja se a imprensa tocou no assunto das denúncias do Tagliaferro. Veja se a imprensa tocou no assunto das novas denúncias do Michael Scherrenberg, falando do Twitter Files. Eles não tocam nesses assuntos, mas lá nos Estados Unidos esses assuntos estão na boca de Donald Trump. Então continuamos na expectativa. Será que vai demorar para vir mais? Não sei, mas que vai vir, vai. Podem ter certeza que depois desse anúncio de hoje, lá no Congresso americano, pelo Departamento de Estado americano, é porque virá mais sanções ao Brasil. Né? E nós aqui, infelizmente, torcendo para o circo pegar fogo, porque, pelo que parece, é a única saída que nós temos, infelizmente. Mas era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, evidentemente. Se não gostou, ok, pode deixar o dislike, não tem problema. Ajudem o canal a crescer, colaborem. Quem puder ajudar, eu agradeço. Agradeço de coração aos que ajudam o canal. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele irá querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.